A última semana nós falamos sobre os 4 princípios e dos 4 destacamos 2. Falamos sobre conselho e falamos sobre decisão. Textos ainda restam-nos falar sobre iniciativas e falar a respeito de equilíbrio. Mas para esclarecer melhor aos irmãos o que nós estamos realizando, para que você fique mais tranquilo, a razão pela qual esta conferência está sendo realizada é porque nós entendemos que muitos dos sofrimentos e das tristezas profundas que atingem a maioria dos seres humanos e as decisões precipitadas e as consequências pelas tais decisões, tudo isto é devido à nossa falta de inteligência e como lidar com as nossas emoções e encontrar um equilíbrio entre emoção e razão. Por causa disso, muitos problemas, por causa disso, muitas dificuldades, alma adoecida com ansiedade, depressões e tantos são os sentimentos negativos que assolam e têm assolado a alma do ser humano ao longo dos tempos. Foi no ano de 96 que esta ciência ela foi aclarada, quando esta ciência foi melhor esclarecida, a inteligência emocional, e a partir daí, através de uma ciência chamada a neurolinguística, e ela vem traduzindo os sentimentos e as emoções e a inteligência do ser humano, tentando encontrar um equilíbrio em tudo isso, para que o ser humano pudesse viver melhor. Com isso, nestes dias, conversando com Deus, falando com o Senhor a respeito de tantos problemas de ordem pessoal, de ordem conjugal, financeiro, doenças que atingem diretamente a alma, foi quando o Senhor me fez entender que nós somos pessoas de fé. Nós somos pessoas de um conteúdo bíblico, de uma vivência, de uma experiência com Deus, mas que não temos utilizado de maneira correta a nossa inteligência e as nossas emoções. Foi pedido a Deus uma direção, e com muito receio de traduzir isso para a igreja, porque muito embora a inteligência emocional é uma ciência secular, e há quem diga que isso não tem nada a ver com a igreja do Senhor, porque nós vivemos por fé e pela fé, moldados, movidos, guiados pelo Espírito Santo. Mas nós temos que entender o que Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 12, quando ele exige de nós pela palavra, nos exortando uma mudança na mente, quando ele diz que nós temos que ser transformados para viver a boa, santa e agradável vontade de Deus. Foi então pensando nisso que eu fui buscar um entendimento nessa ciência e associando a Bíblia Sagrada para entender melhor como resolver, como solucionar dificuldades tão extremas que têm feito com que nós soframos tanto como nós temos sofrido. A inteligência emocional, ela me diz que eu tenho que conhecer claramente as minhas emoções. A inteligência emocional diz que eu tenho que entender bem das minhas emoções. E entender as emoções não é tão fácil, porque como é que eu posso entender as minhas tristezas sem motivo às vezes? Como é que eu posso entender os meus momentos, os meus impulsos, as minhas raivas, as minhas iras que acontecem quando eu menos espero? E aqueles momentos de dificuldade de compreensão, de entendimento, de entrosamento, como entender o afastamento, a solidão, como entender os traumas. A inteligência emocional me diz que para que eu possa viver melhor, eu preciso entender as minhas emoções. Não somente entender, mas eu preciso controlar as minhas emoções. Inicialmente eu preciso entender, inicialmente eu preciso compreender, e após isso eu preciso controlar. Infelizmente, pela igreja e através da vida de fé, nós fomos persuadidos ao longo dos anos que não podemos viver de emoção. E isso contradiz a lógica, irmãos. Isso contradiz porque não há como nos associar a emoção da nossa própria existência. E quando eu não entendo as minhas emoções, eu tampouco vou poder controlar as minhas emoções.
Se eu não entendo as minhas emoções, eu não controlo as minhas emoções, eu também não consigo me automotivar. E essa é uma das razões pelas quais crentes, eu estou falando de crentes cheios de fé, eu estou falando de crentes de oração, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que vivem em profunda depressão, pessoas que constantemente vivem a reclamar dos seus muitos problemas, pessoas que estão afundando, se embriagando nas suas dificuldades, pessoas que estão se martirizando por conta das problemáticas da vida, pessoas que estão vivendo sem saída e pensando em que rumo tomar, sem saber a que distância, o que fazer, e a vida perde o sentido, porque não consegue se automotivar, pois não consegue entender as suas emoções, não controla. E um dos maiores problemas ainda é a empatia. Como lidar com as emoções das outras pessoas? Porque não é só entender as suas emoções e controlá-las, mas como entender as emoções das outras pessoas, como compreender, como entender que as pessoas também têm sentimento, que as pessoas também têm as suas tragédias vivenciais, como entender que as pessoas também têm os seus problemas e que o mundo inteiro não foi feito só para mim, como entender que as pessoas têm dificuldades também e que eu preciso viver com elas e viver bem. A empatia é necessária e somente através da inteligência emocional eu vou poder viver bem com as outras pessoas. O salmista já diz que é muito bom e que é agradável os irmãos viverem em união, mas usando a mesma Bíblia eu posso me afirmar que nunca houve um tempo tão complicado para viver esta comunhão. O próprio Cristo orou e a sua oração, e eu acredito que até hoje essa oração não encontrou resposta, e a sua oração foi: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Isso nunca aconteceu, porque nós não conseguimos discernir as emoções alheias, nós não queremos nem saber o que as pessoas estão enfrentando, passamos o dia somente preocupados com as nossas dificuldades, e o que pensar dos mais próximos, marido, esposa, pai, filho, e assim por diante. A gente simplesmente quer que as pessoas nos aceitem e que as pessoas nos abracem com os nossos problemas, e às vezes não nos preocupamos nem um pouquinho com o que elas possam estar enfrentando. E não somente entender, controlar, se automotivar, viver a empatia, desenvolver a empatia, mas também gerir a capacidade e a habilidade de ser sociável, não apenas individualmente, mas viver o contexto, entender o contexto, mapear a sua própria existência e tudo que está à sua volta, entender que você faz parte do cenário, entender que esse cenário, mesmo crítico como parece, ele pode trazer portas, trazer novidades, oferecer a você oportunidades, entender que quando nós estamos gerando, temos o controle e a habilidade de lidar com o social, quando nós estamos em plena conexão com o social, as coisas acontecem. Muitos dentre nós não têm sobre a nossa vida oportunidades, porque vivemos como eremitas, nos escondemos, estamos desassociados e queremos que as coisas venham até nós, nos procurem, nos encontrem no nosso esconderijo vivencial. Nós não nos apresentamos para a vida, nós não nos apresentamos para as pessoas, nós não fazemos conexões, nós não conversamos, nós não temos relacionamento. Expressamente, nós vivemos, como diz um livro, meio que encapado nessa armadura brilhante, em um livro que conta a história de um cavaleiro, segundo a mentalidade de uma criança, e que ele via um rapaz de uma armadura brilhante, mas na realidade nada mais era do que um papel brilhoso numa brincadeira de criança. E quantos de nós vivemos essa vida e essa armadura, quando na verdade nada mais é do que um papel brilhante sobre a nossa vida? Saiamos essa noite do nosso esconderijo vivencial e procuremos com habilidade viver o melhor no cenário da nossa história.
através desses conceitos da inteligência emocional, é possível com isso desfazer traumas. É possível com isso arrancar tristezas arraizadas na alma. Quando eu entendo as minhas emoções e vivo esses princípios, é possível liberar, irmãos, profeticamente o meu destino, alcançar lugares que eu nunca imaginei, lugares que estão prontos, me esperando, mas que eu ainda não alcancei porque estou amarrado, estou trancado, estou algemado por essas vivências, essas experiências negativas. E quando eu falo disso, quando eu falo de viver esses princípios e entender as nossas emoções, eu falo de conseguir viver sem oscilar no ânimo. Viver sem oscilar no ânimo significa dizer que hoje eu quero, amanhã eu vou continuar querendo, porque eu tenho foco. Hoje eu desejo, amanhã eu não vou desistir tão fácil. Eu tenho que encontrar nas minhas emoções a habilidade para me automotivar e dizer: eu nasci para conquistar, eu fui presenteado com a vida e eu não vou fazer da minha vida uma tragédia. Pessoas que oscilam hoje estão felizes e sorrindo, amanhã o seu humor está uma tragédia, não consegue sorrir. Você nunca consegue entender uma pessoa que oscila nas suas emoções. Hoje está bem, amanhã você só de dar de testa com essa pessoa, dá até medo de conversar. A expressão facial, a maneira como se conversa, você percebe que ontem era tudo positivo. Havia um sentimento altruísta de conseguir, de conquistar. Hoje está chorando, cabisbaixo e dizendo que não tem mais jeito. Você precisa encontrar um equilíbrio entre esse pensamento, entre esse sentimento, encontrar equilíbrio para o seu humor, para a sua existência. Não somente isso, mas também viver uma vida de controle e equilíbrio nas suas próprias decisões. Pessoas que conseguem entender de forma hábil a sua emoção, ela é alguém que quando toma uma decisão está tomada. Ela é alguém que quando decide, ela diz que eu decidi, e alguém pode dizer, mas decidiu com risco, e ele vai dizer, mas já está tudo calculado. Glória a Deus. Ser empreendedor na vida não é apenas ser um construtor, um empresário, mas empreender alegria para a sua própria existência, empreender alegria para a sua família. Isso fala de decisão, de controle, de equilíbrio. E eu vou dizer claramente, nós temos que nos libertar para isso. Você sabia que enquanto você não se libertar, as pessoas que estão à sua volta, que dependem de você, também nunca serão libertas. Marido triste, esposa triste. Marido triste, esposa triste, filhos tristes. Marido sem decisão, esposa sem decisão, filhos também indecisos. Marido inseguro, esposa insegura, filhos inseguros. E assim por diante. Nós temos que nos libertar para que eles também sejam libertos. A vida nos propõe cenários de alegria, mas nós precisamos encontrar a base de tudo isso. Entender e aceitar, e declarar, e focar, e determinar, expressar claramente, não apenas verbalmente, mas expressar com as nossas atitudes, que a vida não vai nos pregar uma peça, que nós não vamos viver o pior desta vida, nós não vamos viver apenas as tragédias desta vida, nós fomos presenteados com o melhor e vamos fazer uso do melhor de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Há possibilidade, irmãos, e eu quero declarar isso por isso já, que o homem de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, deva entender, aprender claramente isso, colocar como algo na sua vida, decidir claramente na sua vida, que enquanto você não toma decisões acertadas, as coisas não mudarão na sua existência. Verdade. Decidir, compreender, entender as nossas emoções, é controlar as
medo das coisas darem errado. Há pessoas vivendo, decidindo, mas sendo consumidos pelo medo das coisas darem errado. Enquanto você não decidir, e decidir firmado, constatando que você está fazendo a coisa certa, as coisas não fluirão na sua vida. Decida esta noite através das suas emoções, diante de Deus, dizer: Deus, eu preciso acertar mais, eu preciso compreender as minhas emoções, eu preciso viver bem, decidir bem, enxergar as minhas expectativas como algo definido na minha vida. Não viver, olha só, nós estamos no começo de 2017 e há pessoas que começaram 2017 sem nenhum planejamento, sem nenhum foco, sem nenhum alvo, sem nenhuma expectativa. Ou se tem expectativa, é expectativa fundamentada em nada, expectativa fundamentada na crise, expectativa fundamentada nos governos. Pelo amor de Deus, planeja a sua vida, decida a sua vida. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas nós podemos planejar em Deus a nossa vida e pedir a bênção de Deus sobre nós. Isso é possível. Gerar suas expectativas, mas ter um controle, entender, viver, gerir com isso a qualidade de vida. E mais que tudo, que é mais importante, para encontrar equilíbrio, para entender a inteligência emocional, eu preciso ressignificar a minha vida. Mas o que é isso? Eu preciso tornar a minha vida passada em um novo sentido. Eu preciso olhar as coisas que estão à minha volta e ampliar essa visão. Nem sempre as coisas são do jeito que eu enxergo, nem sempre as coisas é do jeito que eu penso, nem sempre as coisas é da maneira como eu estou vendo. Por vezes eu ouço palavras e elas são interpretadas da maneira como eu entendo, e por vezes as palavras não são isso que eu estou entendendo. Ressignificar a minha vida é olhar para tudo que aconteceu e tentar extrair o melhor dela. Ressignificar o que está acontecendo à minha volta é olhar para a minha vida e entender que nem sempre a tragédia que hoje enxerga é verdadeiramente tragédia. Nisso pode estar a porta de Deus, a oportunidade de Deus para a minha vida. Quantas vezes situações trágicas, homens se ergueram, se levantaram, porque é possível em uma mesma situação alguém viver e despencar, e na mesma situação alguém viver e se elevar dizendo: nunca mais eu passo por ela. Glória a Deus, aleluias. Ressignificar é você olhar para o problema e dizer: ao invés de me esconder nessa chama chamada tristeza que me consome, eu vou me reinventar, eu vou vivenciar um novo cenário, eu vou criar uma nova perspectiva, eu vou permitir que Deus faça de mim autor, como diz o doutor Augusto Cury, da minha história. Permita a Deus mudar a sua história no meio dessa situação. Ela não vem para destruir, até porque a emoção de verdade, ela vai vir fazer parte da minha experiência vivencial. É interessante quando nós analisamos a expressão emoção, porque emoção é um sentimento criado, depois destruído e restaurado. Isso fixa na minha vida e se torna na emoção. É por isso que nós temos traumas, porque no momento em que o sentimento vem, ele vai ter que passar pelo caos, porque a prova, e por vezes quando passa pela prova, eu não sei lidar com essa provação, e ao invés de sair dessa situação crescendo, eu saio dessa situação me diminuindo. Aí começam os complexos, as indecisões, os medos, porque você diz: eu ganhei. Observe alguém que fica rico, ele fica rico, é o primeiro sentimento de vida boa. Daqui um pouco vem as crises. Imagina alguém que é empresário, colocou a empresa, daqui um pouco vem a verdade da vida de um empresário. É um caos, porque ele vai conhecer todas as crises, mas ele tem alternativa. Ele passa por essas crises, reinventa, se reestrutura, reconstrói, se restaura, e ali está fixado. Ele verdadeiramente é um empresário, passou por todas
todas essas crises e está sustentado. Assim também são as emoções. Mas aí pessoas que não sabem o que é isso, recebem uma palavra de afronta, vem os dias maus, vem as traições, vem as decepções, vem as contrariedades da vida. Tudo isso é para testar o seu bom sentimento, para lhe dar experiência, para você crescer. Aí ao invés de crescer, a pessoa se dedica ao caos e se destrói. E aquilo fica como um monstro quando ele vai dormir. Aquilo fica como um monstro na sua vida que todos os dias irá lhe atacar. Perceba alguém que é traído. Se ela não conseguir, se ele não conseguir vencer esse sentimento, tornar essa emoção uma coisa positiva em sua vida, vai se relacionar. E esse monstro vai estar sobre a vida dele, sobre a vida dela, todos os dias. A gente precisa se levantar, se erguer, se reestruturar e viver um novo cenário, ressignificar a nossa vida, o passado, o presente e dar um sentido ao nosso futuro. Deus promete na sua palavra que Ele tem planos para nós e planos de bem, não de mal, para nos dar um futuro garantido. Bendito seja o nome do Senhor. Para pensar em equilíbrio e diante de tudo isso que eu lhes listei, eu pedi a Deus um personagem que vivenciou fases da sua vida e que por falta de equilíbrio perdeu as maiores oportunidades que o ser humano pode ter diante de Deus. Esse homem é chamado de Moisés. Esse moço, no capítulo de número 2 do livro do Êxodo, você pode acompanhar pela sua Bíblia Sagrada. No capítulo de número 2, a história de Moisés começa a ser contada de uma forma extraordinária, porque quando esse menino nasce, ele nasce diante de um decreto, e o decreto era: todo menino macho, toda criança do sexo masculino, quando nascesse, seria automaticamente morto, lançado nas águas do Nilo. Mas a mãe de Moisés fez uma coisa diferente. Conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Quando já não dava mais para escondê-lo, então colocou ele num cesto de junco perfumado e soltou nas águas do Nilo. A história conta que a filha de Faraó foi se banhar, e junto com as mulheres que lhe acompanharam, viu a criança nas águas do Nilo. E naquele instante ela gostou, quando olhou, mas se apaixonou do menino, e então dedicou a sua vida a cuidar dessa criança. A Bíblia diz que só depois de grande ele recebe o nome de Moisés, que quer dizer aquele que foi tirado das águas. Só em observar essa pequena fase na vida de Moisés, eu já posso lhe afirmar que Moisés veio a ser o homem mais traumatizado da história. Olha, irmãos, nasceu em cima de um decreto de morte. Esse menino foi escondido. Imagina uma criança sendo escondida por 3 meses para não ser morta. E por fim, a mãe chorando angustiosamente, colocando ele nas águas do Nilo para que ele morresse. Agora vem a bênção de Deus, porque em cima dessa situação, não perca de vista, Deus está sobre toda a história. Porque enquanto ele está descendo as águas do Nilo, a Bíblia diz que a filha de Faraó, naquele exato momento, ela vai se banhar e ela vai dar de cara com aquele menino e fica apaixonado pelo menino. Eu disse que nós temos que ressignificar a nossa história. Nem todo que é tragédia aparentemente é verdadeiramente tragédia. Ali está a oportunidade de Deus para Deus ser glorificado em nossa vida. Nós precisamos entender. Mas o maior problema é que Moisés tinha 2 alternativas: chorar e dizer: minha mãe me abandonou, eu fui jogado no Nilo, eu nasci, e quando nasci já vi um decreto de morte para mim. Ele tinha como pensar somente isso, mas ele também podia pensar: Deus estava comigo em todos os instantes. Aleluia. Deus sempre abre uma porta onde não tem. Deus sempre cuida daqueles que são dele. Eu tenho alternativas no significado da minha história. Eu posso dar um sentido negativo a ela, como posso dar um sentido positivo na minha história. Basta apenas entender onde nós estamos e chegamos. Aí
cuidado, ele foi tratado, ele foi ensinado nas melhores escolas do Egito. Agora pense bem, alguém distante da mãe, alguém distante do pai, alguém distante da família. Moisés tinha tudo para olhar no sentido negativo da sua história, mas ele também podia pensar: no meio do meu sofrimento, aprove Deus estender a mão dele, aprove Deus também favorecer a minha vida no meio das minhas situações. Diante do caos que enfrentei, Deus estendeu a sua mão, Deus garantiu vitória, Deus me deu melhor. Ô irmãos, por que a gente só tem que pensar no pior? Vamos pensar um pouco na nossa história de maneira diferente. Olha bem para o marido que Deus te deu, olha para a esposa que Deus te tem dado, olha os filhos maravilhosos que Deus tem te presenteado, olha a vida que Deus tem te dado, olha coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Agora, por causa de meia dúzia de situações negativas, você vai fazer da tua vida uma tragédia. Em nome de Jesus, dê um significado novo à sua vida esta noite. Transforme a sua vivência, transforme a sua vida, transforme a sua história pelo melhor que Deus tem te proporcionado. Seja inteligente, use bem as suas emoções, cuidado com as suas emoções, trate bem as suas emoções, não coloque, não gere apenas coisas negativas, comece a gerar coisas positivas, porque Deus tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés podia tudo isto. Meu Deus. Um belo dia, Deus vai provar as emoções, porque as nossas emoções, elas serão provadas. O que você cultiva é o que vai nascer na sua vida. O que você cultiva é o que você vai fazer frutificar na sua vida. Aquilo que leva, que é levado para a cama, sabe aquele momento de sono gostoso? Você leva os seus gigantes, os seus monstros para a cama. É aquilo que você está plantando na sua vida. Isso vai trazer ira, isso vai trazer contenda, discórdia, preocupação, ansiedade, úlcera, câncer. Isso vai destruir a vida. Não faça isso, pelo amor de Deus. Leia o Salmo 4 e diga: paz eu me deitarei, e eu não irei, porque só o Senhor me faz deitar em segurança. Sou um reparador, para reparar a alma, o cansaço do corpo. Cuidado com as suas emoções, sempre travado, armado, sempre pronto para a briga, porque há pessoas que é tão negativa que ela não tem mais como dialogar, ela não tem mais como conversar, está armado até os dentes. Em nome de Jesus, troque esse sentimento hoje. Vá para o armário da sua alma e arranque esse sentimento. Tire isso do armário da sua vida. Troque esse tipo de emoção da sua vida. O Moisés, ele vai ser provado, ele vai ser testado nas suas emoções, e infelizmente ele não vai fazer bem. Veja no capítulo 2, versículo 11 ao 15. O texto diz que ele vai passar por um momento de teste, e as nossas emoções serão testadas. Ah, como serão testadas! Em momento que você não espera, as suas emoções serão testadas, e você pode correr um sério risco. No momento ele sai, e quando ele sai para dar uma volta, ele sai para caminhar um pouco, a Bíblia diz que ele vê duas pessoas brigando, um hebreu e um egípcio. Esse era o momento de ter equilíbrio nas emoções, mas ao invés dele separar a briga, Moisés plantou coisas ruins na sua história. Moisés cultivou coisas ruins nas suas emoções. Ele não chega discutindo para separar, ele já chega armado e já chega para matar. E esse é o maior problema. Um homem de Deus, chamado por Deus, seria um homem para ser usado como líder da nação de Israel, mas nesse exato momento, de forma desequilibrada, deixa as suas emoções negativas falar mais alto, porque o que eu vejo aqui é Moisés descontando a sua história, descontando seus traumas em
E aí está o maior problema. Eu vou repetir isso. Aquilo que eu cultivo na minha vida é o que vai frutificar na minha vida. A Bíblia diz: aquilo que o homem planta,